paz do Senhor, amados irmãos. Paz, paz, paz do Senhor. A paz de Deus esteja sobre a tua vida. A paz de Deus esteja sobre o teu coração. A paz de Deus esteja sobre aqueles ambientes inacessíveis. Que você, ao ouvir essa palavra, que a tua vida seja invadida com a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja sobre você. A paz de Deus não depende de circunstâncias externas, mas a paz de Deus depende daquele que habita dentro de nós, que é Jesus Cristo, a verdadeira paz, a paz eterna, a paz inabalável, a paz imutável, a paz inegociável. Essa é a paz de Jesus Cristo, essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Aleluias! Você talvez está assistindo essa mensagem, se encontra enfermo, eu quero te dizer, a paz de Deus está sobre você. E a cura de Deus, a cura do Filho amado que nos amou, o Filho de Deus, aquele que veio sobre a terra e deu a sua vida por nós, Ele irá ao teu encontro para curar você. Todas as enfermidades são saradas agora, em nome de Jesus. Sim, Pai, que a tua palavra seja confirmada, que ela é única e imutável, para que eles saibam, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Seja curado e tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós, mais uma vez neste dia, queremos partilhar uma palavra ao teu coração. Essa palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei 3 versos. Glória a Deus. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel, homem de Deus, Daniel, homem muito amado por Deus. Quando Daniel acaba de confessar, essa confissão que segue mais adiante, a Bíblia declara que quando ele termina de fazer essa confissão, quando Daniel termina de fazer essa confissão de arrependimento profunda pela vida dele, pela vida do povo de Israel, a Bíblia declara que o anjo desceu, o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, e veio e lhe disse: Daniel, homem muito amado por Deus. Essa expressão, muito amado por Deus, me chamou muita atenção. E eu pus-me a questionar, mas por que Daniel era muito amado por Deus? Mas por que Daniel era muito, muito, muito amado por Deus? Por que o céu amava Daniel? O céu amava Daniel porque Daniel, ele tirava períodos constantes, diariamente, para poder falar com Deus. Daniel tirava um período diariamente para poder falar com Deus, de tal maneira mesmo em que a oração de Daniel, em que pela sua busca a Deus, acabou sendo colocado na cova dos leões. Observe, você orar, você buscar a face de Deus, não te isenta de você ter uma vida de problemas, mas saiba de uma coisa, que em todos os problemas que vão surgir na tua vida, o Deus que você busca constantemente, diariamente, vai poder te livrar da boca dos leões. E a Bíblia declara no livro de Daniel mesmo, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Observe, Daniel orava pela manhã, Daniel orava pela tarde e Daniel orava pela noite. Daniel, ele punha-se de joelho todos os dias para buscar a face do Deus de Israel. Então o Deus dos filhos de Israel, ele tinha uma intimidade profunda com Daniel. E Daniel tinha uma intimidade profunda com o Deus de Israel. Aleluias. E Daniel é que vai escrever que o povo que conhece o seu Deus será forte. Sim, quando você não conhece o seu Deus, quando você permanece na ignorância,
você continua sendo fraco. Mas quando você conhece o Deus que você serve, o Deus que você busca, diariamente você será forte. Aleluias! O tema da minha mensagem é oração e arrependimento. Nós jamais poderemos mudar a vida de outras pessoas. Nós jamais poderemos impactar a vida de outras pessoas se não vivermos em um nível profundo de arrependimento. Muitas das vezes nós falamos aos outros: não, o problema é o fulano, o problema é aquele. Não, o problema não é o meu irmão, o problema sou eu, Senhor. Eu sou o problema. Eu é que preciso me arrepender. Eu é que preciso derramar a minha vida diante do teu altar pela vida do meu irmão. É muito mais fácil, e muitas das vezes isso acontece, em que quando nós vemos o erro do nosso irmão, nós apontamos o dedo. Não, Deus não nos chamou para apontar o dedo. Deus nos chamou para estender as mãos, dizer: segura na minha mão, porque eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você, nós vamos vencer isso junto. Mas não, vivemos em um mundo, vivemos em um tempo onde os cristãos parece que eles oram para os outros crentes caírem. E quando vem um outro crente caído, eles fazem festa por isso. Isso vira como se fosse música na boca deles. Não, o fulano caiu, o fulano caiu. Parece que ele se apega à queda do irmão dele. Parece que ele se apega a certa... Ele se apega ao erro do irmão, à fragilidade do irmão, à fraqueza do irmão, para poder se promover e ganhar fama e se autolocomover. Quer dizer, como ele é como se fosse ele passasse a vida toda inteira a orar para que os seus irmãos caíssem. Nós temos visto isto hoje no meio do cristianismo. Pessoas lutando pela fama. Muitos querem ser famosos à custa de tudo, à custa dos seus irmãos. Ele não quer saber se está a prejudicar o irmão dele, se está a pisar, se está a ferir, se está a magoar. Ele não quer saber. Ele quer se promover. Ele quer ser famoso. Ele quer ganhar fama com isso, se autopromovendo, falando mal dos outros. Então, isso aqui não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo sempre consistiu sobre a Maia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo sempre consistiu no quê? Consistiu no estender as mãos, no compadecer-se por aquele que sofre, no compadecer-se por aquele que sofre, no que? No ter misericórdia do teu próximo. Jesus o que é que disse? Eu prefiro que vocês tenham misericórdia, eu prefiro misericórdia e não sacrifício. Eu quero que vocês se compadeçam dos seus irmãos. E a Bíblia diz que os que estão fortes levam as fraquezas dos que estão fracos. Observe, nós temos vivido um evangelho distanciado do evangelho original. Se você observar, a palavra que tem sido pregada não é o evangelho que Jesus Cristo deixou sobre a terra. Esse é o evangelho de quê? Do orgulho humano. É isso que a palavra do Senhor falou, é isso que Paulo falou, de que uns pregam a Jesus Cristo por inveja, uns pregam porque querem aparecer. E Paulo estava a dizer que uns pregam por inveja, uns pregam por orgulho, mas nós pregamos a Jesus Cristo porque fomos colocados para a defesa do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho porque nós fomos postos para a defesa do Evangelho. E Paulo estava a defender isso. Mas Paulo vai dizer que o mais importante de tudo é que Cristo está sendo pregado. Hoje nós nos levantamos e nos tornamos os padrões do cristianismo. Não, ele tem que servir assim. Parece que nós é que somos Deus. Parece que nós estamos ensinando a Deus. Deus não precisa da tua ajuda para saber se alguma coisa está errada ou está certa. Deus não precisa da nossa ajuda, irmão. Deus, Ele é Deus. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele observa quem está a lhe servir com todo o coração. Ele sabe quem quer servir com todo o coração. Mas será que Deus não age para com aqueles que estão a ferir os mandamentos dele? Não, Deus age claramente. Deus os adverte ao arrependimento. Deus os trata. Mas você deve tratar o seu irmão, deve tratar da vida dele, deve falar com ele a respeito da vida dele no secreto. Chama o teu irmão. Jesus não disse vai no público e repreenda o teu irmão. Não, Jesus disse chama o teu irmão e fale com ele. Aleluia. E se você falar essas verdades em amor, você pode ganhar o teu irmão. E Luiz Hermínio dizia uma vez enquanto ouvi ele pregar, ele disse que quem expõe os teus erros para os outros não quer te ajudar, porque aquele que quer te ajudar, ele vai para você e expõe os teus erros somente para você. Glória a Deus. Então observe, Daniel está na Babilônia e Daniel está com os seus pais mortos agora. Daniel está
na Babilônia como escravo, mas Daniel não era escravo. Perceba, Daniel estava como escravo na Babilônia, mas Daniel não era escravo. Por quê? Porque a presença de Deus, porque o Deus de Israel estava na vida dele. E como o Deus de Israel estava na vida dele, Daniel era o que tinha autoridade na Babilônia. Observe, quem estava no trono era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era quem? Era Daniel. Isso é uma simbologia muito básica. Se você observar no mundo em que vivemos, quem? A Bíblia diz que o Deus dessa terra, quem? Satanás. Satanás é o Deus dessa terra. Mas quem tem autoridade sobre essa terra? Os filhos de Deus. Ele tem a posição do trono, mas não tem autoridade. Por quê? Porque Jesus disse lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 18 a 19, de que eis que eu vos dei poder. Mas antes de dizer isso, ele vai dizer que eu via Satanás cair dos céus como se fosse um raio. E Jesus, quando vai ressuscitar, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 19, ele vai dizer que eis que me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, eu vos dou o poder, eu vou subir. Aleluia. Jesus vai dizer que eu vou para morrer. E o príncipe deste mundo nada tem para comigo, nada tem em mim. Ou seja, ele tem a posição, mas a autoridade está nas minhas mãos. Glória a Deus. Então Daniel, ele estava nessa posição de governo sobre a Babilônia. E Daniel era o grande intercessor. E Daniel foi o homem que recebeu a maior parte das profecias bíblicas relacionadas ao Apocalipse. Porque Daniel vai falar a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. Daniel vai receber visões muito profundas, visões proféticas, revelações da parte de Deus. E Daniel vai registrar isso. E Daniel neste dia é tomado por um profundo arrependimento. E ele vai orar. Daniel se coloca em oração para interceder pelo seu povo. Daniel começa a orar, começa a confessar os pecados do povo. E ele disse que Daniel se pôs em jejum e em oração. E ele vestiu pano de saco e de cinza. Daniel se entristeceu pelo estado espiritual que Israel estava. Daniel estava com uma tristeza muito profunda por causa da vida do povo, por causa da miséria que o povo de Israel estava a viver. E a Bíblia declara de que Daniel ele começa a confessar os pecados do povo de Israel. Nós pecamos contra ti, Senhor, e nós somos dignos de tudo isso que nos aconteceu, pois o Senhor havia nos dito que se nós observássemos os teus mandamentos, nós prosperaríamos de tal maneira. Mas se nós desobedecermos aos teus mandamentos, de tal maneira também nós poderíamos ser julgados, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é reto juiz. Ao Senhor pertence a sabedoria, mas a nós a confusão do rosto. Nós não temos a noção. Nós não temos a noção do Deus em que nós servimos. Deus é um Deus santo, é um Deus 3 vezes santo, é um Deus puro, é um Deus que não tem aliança com as trevas, é um Deus que não se alinha com o pecado. Tudo que nós temos feito, um dia prestaremos conta. Meu irmão, todo pecado, toda injustiça, toda soberba, todo orgulho, todo tipo de pecado que nós cometemos, se não nos arrependermos, nós prestaremos conta. E todos hão de compadecer ante o tribunal de Cristo. Sim, nós iremos prestar conta de toda a palavra que nós proferimos. Nós iremos de prestar contas a Deus pela maneira como nós vivemos. Nós iremos prestar contas a Deus pela vida que nós levamos. Meu irmão, você tem a noção da tragédia que veio a Jerusalém? Você tem a noção? Jerusalém está em grande miséria e destruição. Jerusalém está em grande miséria e destruição. Jerusalém não tem mais vida. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus. E eles insultaram a ira de Deus. E Deus se manifestou diante daquela geração, derramando a eles a sua ira, o seu juízo. Você tem a noção do que aconteceu a Sodoma e Gomorra? O que fez de Sodoma e Gomorra morrer, ser queimada por enxofre? O pecado. E nós hoje temos ofendido a Deus diariamente com nosso estilo de vida. Nós pecamos contra Deus.
E eu quero te dizer que mais um dia Angola pecou contra Deus. Mais um dia Angola ofendeu os mandamentos de Deus. Nós ofendemos os mandamentos de Deus, estamos nem aí. A nossa família está a ofender a Deus com a feitiçaria das famílias. As nossas cidades estão mergulhadas a satanismo, a feitiçaria, ao ocultismo. A Rússia passou mais uma semana ofendendo a Deus. A Rússia passou mais uma semana ofendendo a Deus. Angola passou mais uma semana ofendendo a Deus. As nações passaram mais semanas ofendendo a um Deus 3 vezes santo. A Bíblia diz que naquele dia será montado, o Senhor vai montar o seu trono, trono branco. Nós iremos de comparecer no trono branco de Deus. E Deus vai julgar um por um segundo as suas obras. Você tem a noção do que será o dia do juízo? Um por um foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. E eu faço uma questão para você. Será que você tem a noção do que está escrito no livro de Deus a teu respeito? Tens a noção? Você tem a noção do que está escrito no livro de Deus a teu respeito? Tens a noção disso? Eu acho que você não tem noção, meu irmão. Você não tem a noção disso. E Deus vai acertar as contas com a humanidade. De Deus não se zomba. O que o homem plantar é isso que ele vai cefar. E não só estamos a observar o mundo e tal, a padecer, a gemer. O que é isso? A Bíblia diz que lá do céu Deus derrama a sua ira sobre a humanidade. Mas Deus está a nos apelar para nos arrependermos. Observe o que diz aqui a Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. E eu vou ler o versículo 22. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É bendito eternamente. Amém. Pelo que também Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Meu irmão, nós vamos prestar contas a Deus. Tudo quanto nós fizemos nessa vida não vai passar em vão. Deus, ninguém engana Deus. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Deus é mais sábio do que todos os sábios do mundo inteiro junto. Deus está a ver tudo o que está a fazer, o que você está a fazer em casa, o que você tem feito todos os dias.
O que você está a fazer quando ninguém está lá. Quando você está a pensar que os homens não estão a te ver, Deus está a te ver. E tudo quanto você faz no secreto, todos os pecados que você faz no secreto, Deus está escrevendo no livro dele. E no dia do julgamento, você vai comparecer ante o tribunal de Deus. Não, eu vou morrer e acabou. Meu irmão, morreste, não acabou. Deus vai te ressuscitar e vai te julgar e vai te condenar e vai te lançar no lago que arde com fogo e enxofre, onde se encontra a besta e o falso profeta. Você precisa se arrepender enquanto é tempo. E você não vai só se arrepender porque você quer, não. Você vai se arrepender porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai agir na tua vida e você vai se arrepender. E você acha, não, a vida é minha, eu vou me arrepender a hora que quiser. Você não se arrepende a hora que você quer. Você pensa que é mais sábio do que Deus? Você pensa que engana Deus? Deus conhece quem você é. Deus sabe que você é miserável, que você é um pecador miserável. E que você não consegue resistir ao pecado até o sangue. Ainda não resististe até o sangue contra o pecado, combatendo contra o pecado. Deus sabe que você é um desgraçado miserável, é um pecador miserável. E não tenta fingir santidade onde não existe. Não tenta colocar máscara. Vem diante de Deus, como falou o apóstolo Hermínio, tenta levantar a voz para impressionar as pessoas. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Excelso Magnano. E Deus está dizendo, olha esse pedaço de barro. Olha esse pecador. Ele quer tentar me impressionar. Olha a vida dele, vazio. Você precisa se arrepender com jejuns, vestir pano de saco e cinza, e confessar as tuas misérias, e falar dos teus pecados, e falar da tua vida, a vida da tua família, como a tua família tem ofendido a Deus, como a tua vida tem ofendido a Deus. Você precisa se arrepender. Isso é arrependimento. Arrependimento é tristeza profunda pelo pecado. Não simplesmente se entristecer, mas é um sentimento que te leva a abandonar o pecado. Isso é arrependimento. É mudança de direção. Essa é a palavra que se traduz transformação de mente, metanoia. A tua mente precisa sofrer uma metanoia. O teu homem espiritual precisa mudar. Não adianta chorar, levantar a voz diante de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, Excelso Magnânimo. Não, irmão. Tira a máscara. Fala, Deus, sou eu sou o problema. Senhor, estou em pedaços, estou a morrer, não tenho mais vidas. Deus, tenha misericórdia de mim. Esse é o apelo de Deus para você. Arrependa-se. Você pensa que entra em sites e fica a navegar e Deus não está a te ver. Deus está a te ver. Você apaga o histórico do site, limpa tudo e parece que ninguém vai pegar o teu telefone, não vai ver. Deus escreveu no livro dele. Cada site que você entrou de coisas ilícitas, Deus está escrevendo no livro. Você precisa se arrepender. Eu não vim aqui dizer para você que Deus vai te dar carro, não. Eu não sou profeta do carro, nem profeta da chave. Eu sou o profeta que veio te dizer que você precisa se arrepender, que você precisa olhar para as tuas misérias e confessá-los diante de Deus. Porque assim como o pecado abundou nesta terra, porque onde superabundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. Não importa o tamanho ou a profundidade do pecado ou o nível que você mergulhou em pecado, a um nível mais profundo do que o pecado, que é a graça de Deus, que pode limpar você, que vai limpar você, e todas as tuas misérias vão ser apagadas. Apenas o sangue de Jesus Cristo. Resocolosei katayabasei kenebanai. Relesoite kenebasui kelebanai. Se acanto elebrasui kenebagai. Há uma graça de Deus disponível para você. Você precisa se arrepender apenas e vir diante de Deus. E Deus vai mudar
completamente você. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora. Essa é a geração raça de víboras. Mas eis aqui uma voz do que clama neste lugar, neste ambiente, neste momento, dizendo: arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se porque o reino de Deus se aproxima. Confessai vossos pecados diante de Deus. Assim como Daniel foi na presença de Deus, confessou os pecados, orou pelo povo e Deus veio ao encontro dele. E a oração de Daniel foi respondida por Deus. E Deus restaurou Israel, Deus restaurou Jerusalém por causa das súplicas de um justo, por causa das orações de Daniel. E Daniel trouxe restauração na terra de Israel. E Daniel viveu em um profundo nível de intimidade, de oração com Deus. Daniel viveu em um nível profundo de intimidade com a pessoa de Deus. Nós somos chamados a vivermos uma vida profunda de quê? De intimidade com Deus. E aquilo que Deus é, ao se relacionares com Ele, Ele vai se aproximar de ti. A santidade dele é transferida para você. O temor dele é transferido para você. A sabedoria é transferida. Você vai receber forças para vencer o pecado. Como? Se relacionando com Deus. Meditando a palavra dele. Orando constantemente, diariamente, na presença de Deus. E Deus vai te ouvir e Deus vai responder você. Nós somos chamados, amados irmãos, a nos arrependermos e orarmos pelo nosso povo. Essa era a mensagem de Jesus. Jesus pregou arrependimento. Essa é a mensagem que Jesus pregou. Essa é a mensagem que João Batista pregou. Essa é a mensagem que os profetas pregaram. Tenha muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado. Você está mergulhado em profundo pecado. Então a te profetizar, Deus vai dar caro. Cuidado, Deus vai te dar caro. Deus vai te lançar no inferno se você não se arrepender. Deus não vai te dar caro. Deus vai te lançar no inferno se você não se arrepender e não se voltar para os princípios que foram estabelecidos e você observá-los dia e noite. Não, eu estou a ver uma porta, Deus não vai nem te abrir para nenhuma porta. Deus está dizendo que você tem que se arrepender, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar as tuas misérias. E se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é justo e fiel para poder nos perdoar. Que eu e você possamos nos arrepender pela vida do nosso povo. Porque esse Deus que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.